E Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, depois de alguns dias, e correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos, ouvindo esta notícia, essa boa notícia, que Jesus estava em casa, muitos se reuniram, tantos que já não havia lugar, nem diante da porta. Jesus pregava a palavra a eles. Jesus estava ensinando aquele povo, aquela multidão. Nisso chegam alguns homens, trazendo um paralítico a ele, levado por 4 deles. E como não podiam aproximar-se por causa da multidão, abriram uma brecha no teto, em cima de onde Jesus estava, da casa, no teto da casa, no telhado da casa, e pela abertura feita, baixaram a maca em que jazia o paralítico deitado. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. Alguns dos escribas estavam sentados ali, os quais argumentaram em seus corações: porque este está falando assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Eu estou lendo a Bíblia Sagrada, tradução Reina Valera, talvez um pouco diferente da tradução que você está lendo, que você tem aí na sua casa. Verso 8: Imediatamente, conhecendo em seu espírito que argumentavam dessa maneira dentro de si mesmo, aquele povo estava dizendo: quem pode perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Esse homem é um escarnecedor, é um blasfemador, dizendo que perdoa pecados. Imediatamente conhecendo, Jesus sabia o que se passava no pensamento daquelas pessoas. Jesus sabia o que havia no coração, no íntimo daquelas pessoas, o sentimento daquele povo, a incredulidade daqueles religiosos, fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, que procuravam Jesus não para ouvirem a sua palavra e alimentarem a sua alma, mas para acharem alguma falha, para acharem algum defeito, para poderem criticar e perseguir o divino mestre. Jesus, conhecendo, lendo o seu espírito, vendo o que se passava no espírito daquelas pessoas, porque a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Muitas vezes você olha, você vê o exterior, é a fisionomia daquela pessoa, a roupa que aquela pessoa está vestindo, mas quando Deus olha, Ele enxerga o nosso espírito, o nosso interior, Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele conhece a nossa vida. Imediatamente, conhecendo Jesus, o espírito daquelas pessoas que argumentavam desta maneira, dentro de si mesmo, seu interior, disse-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: teus pecados te são perdoados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma a tua maca? Em outra tradução de Bíblia diz: toma a tua cama e anda. Em outra tradução: toma o teu leito e anda. Veja a ordem poderosa do Senhor Jesus Cristo. Ele quer dar uma ordem nesta noite para que a enfermidade saia do teu corpo e a tua saúde seja renovada. Que a bênção de Deus chegue no teu lar, na tua família. Ele quer dar uma ordem para que você seja abençoado, para que você seja feliz, para que você tenha vida e vida com abundância. E então Jesus deu
uma ordem àquele homem, e na mesma hora, aquele homem foi instantaneamente curado, miraculosamente, milagrosamente curado pelo poder de Deus. As pessoas blasfemavam então, e Jesus disse assim, verso 9, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados. Se você pecou, se você errou, Ele quer dar uma palavra para você nessa noite. Se você reconhecer o seu pecado e se humilhar na presença dEle. Provérbios 28, verso 13, a Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você reconhecer o seu pecado, se humilhar, pedir perdão dos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados, limpar a tua alma, limpar a tua vida com aquele sangue precioso, com aquele sangue poderoso, com aquele sangue divino que Ele derramou por mim, derramou por ti, há mais de 2000 anos atrás, ali na cruz do Calvário, onde Ele deu a sua vida como sacrifício perfeito para a salvação, para a redenção da nossa alma. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, Isaías 53, 4 e 5, as nossas dores, enfermidade, todo o mal do ser humano. E você pode pedir perdão a Ele nos seus pecados, se humilhando. E a Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, no final do versículo, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Também a Bíblia diz, Isaías 1, verso 18, vinde, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam negros como a escarlata, se tornarão brancos como a pura lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais alvos do que a neve. Disse Jesus ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Eu digo ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então ele se levantou e em seguida, tomando a sua maca, saiu caminhando, saiu andando, talvez saltando, talvez dançando, talvez dizendo glória a Deus, obrigado Jesus. Saiu à vista de todos, de maneira que todos se assombraram, ficaram espantados, ficaram atônitos e glorificavam a Deus dizendo, nunca vimos nada como isso. Também eu quero ler no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, veja que esses 4 amigos levaram esse paralítico na presença de Jesus. E depois que eles fizeram esse esforço, depois que eles creram que Jesus podia realizar o milagre, curar o seu amigo, fazer andar o seu amigo, depois que eles colocaram a sua fé em ação, depois que eles se esforçaram em buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, eles receberam a bênção. Eu creio também que aquele paralítico, ele creu, ele disse, vocês podem me levar na presença do Senhor Jesus Cristo, como vocês estão dizendo, vão carregar a minha maca, a minha cama, até a presença de Jesus Cristo. Talvez aquele paralítico disse, eu creio que hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia a ver, hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia de eu ser curado, hoje é o dia de eu ser abençoado, hoje é o dia de eu ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E depois que eles creram, depois que eles se esforçaram, depois que eles foram na presença do Senhor Jesus Cristo, eles receberam o milagre. Joel capítulo 2, verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois disso, e profetizarão vossos filhos
e vossas filhas, vossos anciãos sonharão, vossos jovens terão visões, e também depois de alguma coisa que aquele povo precisava fazer, praticar, obedecer, depois disso, viria o derramamento superabundante, grandioso, exuberante do Espírito Santo, e também até sobre os servos e sobre as servas, diz Deus, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Eu li também Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, a cura de um paralítico. Oramos a Deus nesta hora. Pai eterno, Deus todo-poderoso, tenho lido a tua palavra nesta noite. Peço agora que o Senhor me use como um vaso de bênção, como um instrumento nas suas mãos, Pai, para transmitir a sua palavra. Não seja eu pregando, não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim, o Senhor orientando, o Senhor aconselhando, o Senhor ensinando, o Senhor trazendo a sua palavra nesta noite. Dá-me sabedoria, revelação, discernimento, poder, autoridade, intrepidez, ousadia para transmitir a sua palavra. Prepara o coração desse irmão, dessa irmã, desse ouvinte para receber, para recepcionar a tua palavra. Que ao ouvir venha a crer, venha também entender, compreender o que é pregado. Abre a mente, abre o entendimento, e que hoje mesmo, porque amanhã pode ser tarde demais, hoje essa pessoa tome a melhor, a maior, a mais importante decisão da sua vida, receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, e obedecer, praticar os ensinamentos maravilhosos e extraordinários da tua palavra, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: depois, quero também, antes de começar esta meditação, enviar a minha saudação a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigos do grupo A Voz da Palavra de Deus, no WhatsApp, também do grupo do Facebook, grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração, Batismo Verdadeiro em Nome de Jesus, o único Deus, Obra Missionária, África, Moçambique, outros grupos dos quais eu participo. Meu abraço aos meus seguidores no Instagram, no TikTok, aqueles que se inscreveram na minha página, no Facebook, no meu canal, no YouTube. Deus abençoe a todos de uma maneira grandiosa, extraordinária, poderosa, com chuva de bênção, com muitas vitórias, com muitos milagres, com muita unção, muito poder sendo derramado sobre a tua vida, o teu lar, a tua família, em nome de Jesus Cristo. A bênção de Deus, ela vem depois de uma atitude do ser humano, depois de uma atitude do ser humano. A Bíblia diz também no livro de Josué, capítulo 3, verso 5, ali está escrito: Josué disse ao povo: santificai-vos, santificai-vos hoje, santificai-vos, porque amanhã Deus fará milagres no vosso meio, Deus fará maravilhas, Deus fará obras tremendas. Mas antes de vir as obras de Deus, o poder de Deus se manifestando no meio do povo, era necessário santificação. Disse: santificai-vos hoje, porque amanhã, se vocês fizerem a vossa parte, se vocês buscarem a santificação, se vocês buscarem o aperfeiçoamento nas vossas vidas, era para aquele povo tirar
qualquer idolatria que houvesse no meio deles, era para aquele povo reconhecer os seus pecados, as suas iniquidades, a sua prostituição, os seus maus costumes e tudo aquilo que eles precisassem remover, tirar das suas vidas, reconhecer os seus erros, e então Deus viria sobre aquele povo para santificar aquele povo, para que no outro dia a obra de Deus pudesse ser realizada, no outro dia o mover de Deus pudesse vir com sinais, com prodígios, com maravilhas. Aquele povo teria que enfrentar uma guerra contra as nações de Canaã, teria que enfrentar uma peleja no outro dia, e eles precisavam estar preparados. Quem sabe você não tem recebido as bênçãos de Deus, você tem perdido a guerra contra demônios, contra espíritos imundos que se levantam contra a tua vida, porque há algo que você precisa fazer, há algo que você precisa, quem sabe, tirar do teu lar, da tua família. Tem algo que, quem sabe, um pecado encoberto, um pecado escondido, e você precisa confessar, se arrepender verdadeiramente, com sinceridade, pedir perdão para Deus. Quem sabe você quer uma vida abençoada, quem sabe você quer uma vida de prosperidade, quem sabe você quer a bênção para o teu lar, para a tua família, mas você não alcança, porque você não fez o que deveria ter feito, se arrepender do seu pecado, confessar os seus pecados escondidos, encobertos, e Deus está de braços abertos para te receber. Se você reconhecer e se humilhar na presença dele, ele vai te purificar, ele vai te limpar de todos os pecados, a lançar os teus pecados no mar do esquecimento, e então depois Deus vai derramar abundantemente o seu Espírito. Então depois, aquele milagre que talvez há anos você busca, mas você não tem alcançado, porque você tem andado errado na presença de Deus. Mas depois que você fizer um concerto com Deus, um pacto com Deus, você andar junto com ele, porque a Bíblia diz em Amós 3, verso 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Para você andar com Deus, você tem que estar de acordo com a palavra de Deus, você tem que ser fiel aos mandamentos de Deus, e depois que você pedir perdão, Deus vai te dar poder para você viver em santificação, em fidelidade, e aquela bênção que há anos você procura, e você pede e não recebe, e se queixa, e murmura, e reclama de Deus, e reclama, quem sabe, do pastor da sua igreja, e reclama, quem sabe, do ministério, mas o problema está na sua vida. Se você fizer um concerto com Deus, a bênção virá, a vitória virá, o milagre acontecerá na tua vida, teus problemas serão reconhecidos, teus problemas serão resolvidos, tuas necessidades serão supridas, a tua vida será abençoada, você será curado das doenças, das enfermidades, pelo poder de Deus, porque você fez a sua parte. Depois derramarei do meu espírito, disse o profeta Joel, falando pela boca de Deus sobre toda a carne. Depois do que, pastor? Se você volta atrás no mesmo capítulo, Joel capítulo 2, verso 12, disse Deus, porque assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com pranto, com lamento, rasgai o vosso coração e não vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque é benevolente, compassivo, tardio em se irar e grande em misericórdia, pronto para anular o castigo. Então veja aqui que depois que eles rasgassem o seu coração, se humilhassem perante Deus, pedisse perdão dos seus pecados, disse Deus, convertei-vos a mim,
com jejum, com pranto, com lamento. Então que aquele povo jejuasse, aquele povo pranteasse, reconhecesse o seu zelo, aquele povo fizesse oração a Deus com humildade, então Deus derramaria abundantemente o seu Espírito Santo. Quem sabe você quer ter dons espirituais, quem sabe você quer ter um pregador do Evangelho, e a Bíblia diz: se você quer o episcopado, excelente obra você deseja, excelente coisa você procura, mas depois que você se converter, depois que você pedir perdão dos seus pecados, depois que você pedir a purificação de Deus, então Deus vai derramar os dons espirituais, então Deus vai te encher do Espírito Santo, então Deus encontrará liberdade para trabalhar através da tua vida, e você será um vaso de bênção nas mãos de Deus. Deus não te deu porque você ainda não se preparou, porque você ainda não se consertou com Ele, porque você ainda não colocou a sua fé em ação, orando, jejuando, buscando a presença dEle, para que você seja cheio do Espírito Santo e Ele te use de uma maneira extraordinária. Veja que a Bíblia fala em Isaías, capítulo 6, verso 8, a Bíblia fala que Isaías era um homem de lábios impuros. Ele teve a visão de Deus no seu trono, e o séquito de Deus, ali os serafins estavam ao redor do trono de Deus, com duas asas voavam, duas asas tapavam o rosto, e com duas asas tapavam os pés, e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer, porque eu vi a glória de Deus, eu vi Deus assentado no seu trono, eu vi o serafim, eu vou morrer. Isaías entrou em desespero, ele disse: ai de mim, que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu falo o que eu não devia falar. Veja então que a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor de Isaías, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo que era um homem de lábios impuros, e Deus enviou um serafim com uma brasa de fogo tirada do altar de Deus, e aquele serafim foi e tocou nos lábios de Isaías, e o profeta, ele foi purificado pelo poder de Deus. E depois que ele foi purificado, a Bíblia diz que Deus clamou: quem há de ir por nós para pregar a palavra, para transmitir a profecia, a revelação de Deus? E Deus disse: quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque depois que ele havia sido purificado, ele sabia que Deus podia usar de uma maneira extraordinária a sua vida, e ele foi um grande profeta, o profeta messiânico, que falou acerca do Messias, da vinda do Salvador do mundo, do Senhor Jesus Cristo, em Isaías 9:6, em Isaías 7:14, em tantos outros textos. Ele foi o profeta messiânico, transmitindo a profecia, a palavra de Deus, porque ele foi purificado. Mas isso aconteceu depois que ele reconheceu que era um homem de lábios impuros, que precisava da purificação, que precisava de uma mudança de vida. Então a bênção de Deus virá depois que você crer, como eu falei daquele paralítico de Marcos 2, depois que eles creram e se esforçaram, eles receberam o milagre. A bênção de Deus vai vir depois de uma conversão. Se você precisa de uma conversão, se você está em pecado, peça perdão para Deus, nasça de novo pelo poder do Espírito Santo, seja um novo homem, seja uma nova mulher, e depois então Deus vai encontrar liberdade, o teu vaso estará purificado, e Deus poderá te usar de uma maneira extraordinária. Deus poderá realizar o seu projeto na tua vida depois da tua conversão.
conversão. Depois que você orar também, jejuar, quem sabe o que te falta é oração, é jejum, é você deixar o comodismo e você buscar mais a Deus. E depois que você orar, que você jejuar, que você buscar a Deus em vigília, na madrugada, Deus vai te encher do Espírito Santo e você será um homem diferente, uma mulher diferente, você será um atalaia, um mensageiro de Deus, alguém ungido, alguém cheio do Espírito Santo, para expulsar os demônios, para realizar a obra de Deus, para ministrar para o povo. Depois que você fizer a sua parte, e então Deus com certeza fará a parte dele na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos e diga: Senhor, venha me tocar nessa hora. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Depois que você reconhecer que você precisa de Deus, que sem Deus você não é nada. São João capítulo 15, verso 5, disse Jesus: sem mim, no final do versículo, sem mim, nada podeis fazer. Filipenses 4,13 diz que com Ele, com Jesus Cristo, podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Romanos 8,37 diz que com Ele somos mais que vencedores. Depois que você reconhecer que precisa dEle, infelizmente muitos viram as costas para Deus, acho que não precisam dEle, mas depois que você reconhece que precisa ajuda dEle, e você diz: entra na minha casa, entra no meu lar, na minha família, na minha vida, faz uma mudança, muda a minha história. Então Ele vem para te abençoar, Ele vem para te ajudar, Ele vem para te socorrer, Ele vem para te dar a vitória. Salmo 46, verso 1, a Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então receba a oração nesta hora e receba um milagre. Você que está doente, creia que será curado. Você que está oprimido, creia que será liberto. Depois que você for liberto, Deus vai te levantar. Você vai ser uma pessoa alegre, cheia de paz, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Depois que você tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, você que ainda não entregou a sua vida a Ele, diga a Jesus Cristo: venha ser, eu creio, Pai, que Tu és o meu Salvador, e eu Te recebo também como meu Senhor, aquele que vai me comandar, me dirigir, me guiar, me ensinar, me orientar, me aconselhar no caminho da vida, para que eu seja uma pessoa abençoada. Tome uma decisão hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo Ele fará, e depois chuvas de bênçãos virão, milagres virão, e Deus te abençoará em todas as áreas da tua vida. Fecha os teus olhos agora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, eu tenho pregado a Tua palavra nesta noite, Pai, e agora através da minha fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz, Hebreus 12, verso 2, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, e Marcos 9, 23 nos diz que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, eu acredito. Em Isaías 53, verso 1, o Senhor disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, depois que o homem dá crédito à pregação, à palavra de Deus, o braço do Senhor, a mão potente de Deus se estende para abençoar aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. Oh, e essas pessoas creem juntamente comigo no teu poder, na tua palavra, e agora a tua mão divina está estendida para representar
repreender a enfermidade, a repreender a doença, Pai. Esta pessoa enferma, esta pessoa desenganada pela medicina humana, esta pessoa entubada num hospital, em aparelhos respiratórios, esta pessoa na sua casa, esperando a morte, desenganada pela medicina humana. Ai, celestial, Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o médico divino. Estende agora a Tua mão curadora, a Tua mão sanadora. Queima a enfermidade, queima a doença, queima o câncer, queima a tuberculose, queima a leucemia, queima a osteoporose, diabetes, rinite, artrite, artrose, reumatismo, problema de colesterol, pressão alta, pressão baixa. Queima doença no coração, doença no pulmão, nos rins, no pâncreas, no fígado, no esôfago, na laringe, doença no estômago, dores no corpo, dores nas pernas, na junta, nos artérios, na coluna. Saia toda enfermidade, saia toda doença, e esta pessoa seja curada, seja sarada, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por essa pessoa oprimida, perturbada por demônios, por espíritos imundos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, como teu profeta, como teu mensageiro, em nome de Jesus Cristo. Saia, ai da vida dele, ai da vida dela, ai deste homem, ai dessa mulher, sai deste moço, sai dessa moça, ai desse lar, ai dessa família, ai dessa vítima. Saia, Satanás, em nome de Jesus Cristo, no nome que é sobre todos os nomes. Arruma as tuas malas, ai deste lar, ai dessa família, em nome de Jesus Cristo. O poder está caindo, o poder está descendo, a Shekinah está queimando, em nome de Jesus Cristo. Queima a obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, da umbanda, do candomblé, toda obra do diabo seja queimada, esmiuçada, destruída, em nome de Jesus Cristo. E o teu lar, a tua família sejam abençoados. Reine a paz, reine o amor, reine a união, reine a felicidade no teu lar, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida financeira, haverá prosperidade, haverá abundância. O meu Deus, o teu Deus é o dono da prata e do ouro. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é Jeová Jiré, é o Deus da providência. Ele vai prover aquilo que você precisa. Ele vai abrir as portas fechadas e abençoar a tua vida financeira. A porta de trabalho está se abrindo em nome de Jesus. A tua empresa que estava indo à falência está sendo abençoada em nome de Jesus Cristo. Haverá prosperidade, haverá abundância. Você que é viciado, Deus te liberta agora. Liberta do cigarro, meu Deus. Liberta do alcoolismo, liberta das drogas, liberta do vício. Produz um novo nascimento na vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua vida. Você que não dormia bem à noite, você vai deitar, vai descansar, vai ter uma noite de sono tranquilo, de paz, de calma, de serenidade, guardado, protegido pelo poder de Deus. Como diz o Salmo 4, verso 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu te abençoo desde a ponta do pé até o alto da cabeça, espírito, alma e corpo impregnados com o poder do meu Deus, do teu Deus, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Amém quer dizer assim seja. Diga graças a Deus. Diga eu recebo a minha vitória em nome de Jesus. Diga se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga em Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor. Levante a cabeça, dê um sorriso, cante um hino, um corinho de louvor e adoração a Deus.
exerça a sua gratidão, diga: eu te agradeço, meu Deus, diga: eu te amo, Senhor Jesus Cristo, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, quero convidar você a participar do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, através do Facebook. Você procura ali, escreve ali o nome do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, vai aparecer ali o link e você aperta ali, se inscreve, juntamente conosco, vai receber a pregação do Evangelho, a oração, louvores, testemunhos para edificação espiritual da sua vida e bênçãos para a sua família. Também você pode se inscrever no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.